Toda honra, toda glória dada ao nosso Deus. Deus, Ele colocou uma palavra no meu coração, muito conhecida, porque o nosso Deus, Ele é tremendo, né, irmãos? Deus não quer que ninguém saia daqui confundido, né? Que nós possamos entender a palavra. Do livro de Daniel, capítulo 6, a partir do versículo 15. Livro de Daniel, capítulo 6, a partir do versículo 15. Palavras muito conhecidas, né? Daniel fez história, um grande homem, foi realmente um grande exemplo dentro da palavra do Senhor. E o Senhor, nesta noite, Ele quer nos ensinar através deste grande homem, Daniel. Você que está em casa, está agora aí nos ouvindo, liga lá no céu, deixa um pouquinho as coisas que você está fazendo aí, desliga um pouquinho a televisão, né? Vai lá no seu quarto, vai no seu cantinho, seu lugar reservado lá, porque eu sei que Deus, Ele quer falar contigo, Deus, Ele quer falar comigo. Deus é aquele Pai que Ele tem o maior prazer em falar com o filho. Ele gosta de ensinar o filho. Ele gosta de mostrar o caminho certo para o filho. Ele está sempre preocupado com o filho. Assim é o nosso Deus. Ele está sempre preocupado conosco. Ele conhece o futuro, Ele sabe o que está por aí, né, irmãos? Nós sabemos só até agora, mas Ele sabe o que vai acontecer daqui a pouco, o que vai acontecer amanhã. Tantas coisas que estão acontecendo, tantas doenças, guerras, tantas confusões que estão aí, política. Mas nós precisamos de olhar somente para o Senhor. Ele é o nosso alvo, Ele é o nosso caminho, Ele é tudo para nós. Então desliga de tudo agora, você que está preocupado com tantas coisas aí, deixa o seu coração agora para que o Senhor possa entrar, para que Ele possa falar, possa mudar, possa trazer paz, possa trazer alegria para o seu coração. E a palavra do Senhor, Daniel 6, a partir do versículo 15. Então aqueles homens foram junto ao rei e disseram ao rei: sabe, ó rei, que uma lei dos medos e dos persas, que nem o edito ou ordenança que o rei determine se pode mudar? Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuadamente serve, Ele te livrará. Foi trazida uma pedra, foi posto sobre a boca da cova, e o rei o selou com seu anel, com o anel dos seus grandes, para que não mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio, passou a noite em jejum, não deixou trazer à sua presença instrumento de música, fugiu dele o sono. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. Falando o rei, disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-te acaso que o teu Deus, a quem tu continuadamente serve, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: o rei vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, fechou a boca dos leões, para que me não fizesse dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tem cometido delito algum.
Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. E foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. E ordenou o rei que foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel. Foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos, as suas mulheres, e ainda não tinha chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles e lhes esmailharam todos os seus ossos. Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e gente de diferentes línguas que moram em toda a terra: paz vos seja multiplicado. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é Deus vivo para sempre, permanece, o seu reino não se pode destruir, o seu domínio é até o fim. Ele livra e salva e opera sinais de maravilha do céu e na terra. E ele livrou Daniel do poder dos leões. E este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro o persa. Amém? Vamos falar com Deus. Eu não sei qual é a sua causa, o que você precisa, mas o Senhor está aqui nesta noite. E Ele diz que tudo é possível que crê. Eu não sei a situação em que você se encontra. Eu não sei o que você precisa, mas o Deus de Daniel, Ele está aqui hoje. Foi Ele que revelou esta palavra. E com certeza, Ele tem a resposta para mim e para você. Senhor Deus, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, estamos aqui diante da Tua presença, Pai. Estamos, ó Deus, diante da Tua palavra, Pai. Que o Senhor possa tomar a direção desta palavra. E que esta palavra, Deus, ela venha edificar vidas, venha trazer salvação, transformação, venha trazer cura, venha, Senhor, trazer força para que nós possamos prosseguir a nossa caminhada. Senhor, abençoa nosso irmão David, seu pai, que ainda está um pouco enfermo, nossa irmã Deia. Senhor, visita cada um, Pai, levando a cura, a paz e abençoando, Senhor, pelo poder da Tua palavra, pois nós te pedimos, no nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Os irmãos, por favor, se assente, mas não deixe que nada tire a sua atenção da palavra de Deus, porque o inimigo muitas das vezes ele quer roubar a bênção de Deus das nossas vidas, e às vezes ele quer tirar a nossa atenção, mas Deus nesta noite, Ele tem algo muito especial a tratar comigo e contigo. E o Senhor me deu um tema. Sempre que Deus dá uma palavra, Ele dá um tema. Deus ainda fecha a boca dos leões. Esse é o tema. Deus ainda fecha a boca dos leões. Porque não era um leão, eram leões, eram muitos leões. E quando o Senhor começou a me dar essa palavra, e me deu esse tema, aí me levou lá em 1 Pedro, capítulo 5, o versículo 8, ele diz que o nosso adversário, brama em volta de nós como leão, ele ruge como um leão em volta de nós, para nos tragar. Mas sabe por que, irmão, nós estamos aqui nesta noite?
porque Deus fechou a boca dele. Ele tem passado em volta de nós, do nosso lar, dos nossos familiares, esperando uma oportunidade para que Ele possa nos abocanhar, nos pegar, nos destruir. Mas o Senhor fechou a boca dele. Ele runge, ele fica nervoso, mas ele não pode fazer nada, porque o Senhor fechou a boca dele. E esta noite Deus com certeza está fechando a boca de mais alguns leões que estão nos odiando, que estão nos tentando, porque Ele que sonda o nosso coração. É Ele que conhece o nosso lar, o nosso deitar, o nosso levantar. E nós só estamos aqui porque Ele tem nos ajudado. Ainda que muitas pessoas não dão importância para isso. Acha que é sorte, acha que é caos. Mas, irmãos, é o Senhor que tem nos guardado. Ah, irmãos, que seria de nós se o Senhor não estivesse conosco? Que seria de nós se o Senhor não tivesse fechado a boca desses leões que está sempre rugindo em volta de nós? E nós agora entramos aqui nesta palavra. Se nós começarmos aqui no começo, no primeiro capítulo e o versículo 8, capítulo 1, versículo 8, foi uma decisão de Daniel, uma decisão tremenda que ele tomou na vida dele, que fez toda a diferença. Ele decidiu a não se contaminar, a não comer do manjar do rei. Olha, irmãos, como é importante as nossas decisões. Ele decidiu, e ele falou com Deus. Deus entrou no negócio, entrou lá naquele camarada que servia comida para eles, e foi mudado do manjar para legumes e água. E Deus se agradou, e através desta decisão, Deus começou a abençoar Daniel de uma forma riquíssima naquele reino. Ele, Sadraque, Mesaque, Abednego, aqueles 4 que foram separados para trabalhar no palácio do rei. E eles foram se destacando. Lá no capítulo 3 nós vamos ver lá que Sadraque, Mesaque e Abednego foi lançado lá na fornalha, e o anjo entrou lá, guardou eles. Foi uma coisa tremenda que aconteceu. Agora chega a vez de Daniel. Daniel se destacou tanto, irmãos, que entre 120 governadores, dirigentes das províncias, havia 3 príncipes. Entre os 120 havia 3 príncipes que se destacavam. E um deles era Daniel. E aqueles homens não se conformavam. Porque Daniel, que veio lá de Jerusalém, transportado, veio como cativo, veio como escravo, agora estava lá mandando, uma autoridade tremenda sobre todos aqueles homens. E eles tentaram achar defeito em Daniel. Eles tentaram de todas as maneiras achar alguma falha, algum defeito, para que eles pudessem acusar Daniel diante do rei, para que Daniel fosse expulso ou fosse morto. Mas, irmãos, quando nós obedecemos a Deus, quando nós estamos na presença de Deus, servindo a Deus de coração, de corpo, de alma e espírito, irmãos, pode levantar o inferno todo. Nós não podemos querer enganar a Deus, né?
E tem pessoa que pensa que está enganando a Deus, né? Vem no culto, bonitinho e tal, depois faz um monte de coisa errada. Não, irmãos. Nós temos que servir com sinceridade como Daniel. Porque Deus, Ele vai nos honrar. Deus não vai deixar acontecer nada conosco. Pode, irmãos, acontecer tudo o que tiver para acontecer, mas Deus vai estar ali, do meu lado, do seu lado. Deus vai estar guardando aqueles que verdadeiramente obedecem e andam na presença de Deus. E aqueles homens procuraram e disseram, mas meu Deus, não achamos defeito, não achamos nada que possa tirar este homem da presença do rei. E eles começaram agora a procurar algo na religião, no Deus em que Daniel servia. E Daniel orava 3 vezes ao dia. Quantas vezes nós temos orado, irmãos? Às vezes oramos 5 minutos e achamos que oramos demais, né? E ele fazia questão de abrir as janelas. Eu creio que ele levantava as mãos para o céu e ele orava ao Senhor. Ele buscava ao Senhor. E aqueles homens então olhou um para o outro e disse, opa, achamos uma brecha. O diabo é astucioso, né, irmãos? Já começou a mexer e eles falaram, olha, vamos bolar um plano aí, vamos fazer um edito. E esse edito aqui vai exaltar o rei. Nós vamos chegar lá e falar, ó rei, nós fizemos um edito aqui para te exaltar, que durante 30 dias, ninguém pode se dobrar diante de nenhum Deus a não ser o Senhor. Todos os olhos, tudo tem que estar voltado a ti, rei. E aquele que desobedecer vai ser lançado à cova dos leões. Fizeram aquela reunião, chamaram o rei, exaltaram o rei. Ele, tudo bem, foi lá e assinou o edito. E Daniel ficou sabendo também do edito, da escrita que estava lá. Mas ele não se importou, irmãos, quando nós estamos na presença de Deus, quando nós temos certeza, irmãos, que estamos servindo ao Senhor de coração, de corpo, de alma e de espírito, nós não tememos nada, pode falar o que quiser, pode vir o que vier. Daniel não ficou nem um pouquinho preocupado. E ele levantou de manhã, abriu a janela e levantou as suas mãos para o alto e clamou e buscou e orou ao Senhor, aleluia. E às vezes, irmãos, nós tememos o marido, o esposo, o filho. Eu não vou orar, não, porque eu não posso orar perto dele, então vou deixar ele. Irmãos, olha o que estava previsto. Mas Daniel confiava no Deus que ele servia. Você confia no Deus que você serve? Será que nós confiamos mesmo, irmãos? Que a gente vê tanto crente tremendo qualquer coisinha aí. Ai, agora, como é que vai ser? Senhor. Não, irmãos, quem confia no Senhor não tem o que preocupar, irmãos. Você que está em casa aí, se você confia no Senhor e anda na presença dele, não tem o que temer, meu irmão, minha irmã, não tem o que temer. Deus não vai deixar faltar nada. Você pode passar por toda a prova, você pode cair lá na cova dos leões, você pode ir lá na fornalha, Deus vai estar contigo. Deus vai estar conosco, irmãos. Mas qualquer coisinha você já está querendo voltar para trás, qualquer coisinha já... Não, irmãos. É a palavra que o Senhor vem revelar hoje para nós. Deus de Daniel, Ele está aqui hoje. Ele ainda fecha a boca dos leões. Aleluia. E os homens correram e viram Daniel. Imediatamente eles reuniram e foram à presença do rei. E disse, olha, rei, tem um camarada aí, ó, que veio lá de Jerusalém.
E ele não obedeceu o seu mandato. O edito. Está lá dobrando diante do Deus dele. E o rei ainda, a Bíblia diz que ele tentou naquele dia todo livrar Daniel. Mas não teve jeito, porque os homens chegaram e falavam: ó, o senhor não pode mudar. O senhor assinou aí, ó, o senhor assinou, o senhor não pode mudar. Senão vai ficar ruim, rei. E o rei então, mesmo amando a Daniel, ele foi obrigado a mandar chamar Daniel para ser lançado na cova dos leões. Às vezes, irmãos, Deus permite de nós entrar na cova dos leões. Às vezes Deus permite nós entrar lá na fornalha, porque é lá, irmãos, é lá que Ele vai nos apresentar, é lá que Ele vai trabalhar em nossas vidas. E às vezes nós ficamos tremendo: ai Deus, não deixa eu passar por isso não, ai Deus, não. Ai Deus, ai Deus. Não, mas às vezes é lá, irmãos, é lá que o nome dele vai ser glorificado. E o rei manda chamar Daniel e aqueles homens: opa, ficamos livres dele. Eu creio, irmãos, havia lá em Roma, normalmente quando havia um criminoso, eles era crucificado, né? Conforme o motivo, já ia logo para a cruz. Outros nessa época era lançado na cova dos leões, assim por diante. Cada um tinha uma maneira de agir com as pessoas que agia contra o rei ou contra a lei. Eu creio que aqueles leões já estavam preparados, sabe, os homens já tinham deixado eles lá sem comida, já caía ali, antes de cair lá embaixo, já ia, não tinha como escapar. E aqueles 120 homens estavam lá, quem sabe agora fazendo festa. E uma coisa muito importante, irmãos, aqui que me chamou a atenção, foi o versículo 16. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançasse na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuadamente serve, ele te livrará. O rei, irmãos, ele lançou uma profecia. É muito bom, irmão, nós falar coisas boas para a pessoa. Se a pessoa vem contar uma desgraça para nós, falar: não, Deus, ele vai te ajudar, Deus, ele vai estar contigo, Deus, sabe, irmão, isso vai ajudar muito. E ele fez com uma profecia, essa profecia ela foi, escrita. E o rei ficou triste, porque ele amava Daniel, mas ele tinha que cumprir com a lei. Daniel foi lançado na cova dos leões, ele foi lá com o seu dedo lá na pedra lá, carimbou. Mas o que aqueles homens não ficaram muito alegres, porque não ouviram barulho de leão, não ouviram nada, né? Acho que eles ficaram duvidosos. E o rei foi para o palácio, não teve outra música, não comeu, não bebeu, perdeu o sono. Quando foi de manhã cedinho, quem sabe ele foi o primeiro a levantar. E ele foi depressa lá para a cova dos leões. Dentro dele ele tinha uma certeza, porque ele sabia o Deus que Daniel servia. Irmãos, o mundo sabe o Deus que nós servimos, irmãos. Eles sabem. Ele sabe o Deus que nós servimos. Mas nós precisamos, irmãos, de dar testemunhos. E o rei, ele levantou, estava triste, na verdade, claro. Mas ele chega lá na cova e ele diz: Daniel, uma voz triste: Daniel, por acaso o Deus que você serve continuadamente te livrou da boca dos leões? Ele disse: sim, rei. Viva o rei! Sim, ele me livrou. Ele não achou falha em mim, aleluia, ele achou em mim inocência.
Ele não achou delito em você também não, rei. Ele não te condenou não. Irmãos, o rei ficou tão alegre, porque o rei praticamente ele foi obrigado a fazer aquilo. E Daniel falou para ele: olha, você não cometeu pecado, Deus não achou pecado em você. E ele então manda imediatamente tirar Daniel daquela cova. Daniel sai sem ferimento, sem nada. Eu creio que logo aqueles homens também já foram lá para a cova também. O rei agora chama o exército, manda chamar todos aqueles homens, seus filhos, a esposa, toda a família. Terrível, irmãos. Ele diz: ó, vocês acusaram um homem justo. Vocês me obrigaram a lançar esse homem. Agora é vocês que vão ser jogados. E aqueles homens foram jogados com os filhos, com as esposas. A palavra diz, irmãos, que antes de eles caírem lá no fundo da cova, os leões já estraçalharam, estavam famintos, e o nome do Senhor foi glorificado. Por causa, irmãos, da obediência de Daniel, por causa da decisão de Daniel, o nome do Senhor foi glorificado de uma forma tão grande, irmãos, que o rei, ele faz um decreto, e ele manda para toda a terra, todas as províncias, exaltando o Deus de Daniel, que os homens tremam e temam o Deus de Daniel, porque Ele é Deus vivo, Ele é Deus poderoso. Aleluia. Irmãos, que coisa tremenda, irmãos. Terra estranha, terra de muitos deuses, e o Deus de Daniel estava sendo louvado e glorificado. Todos ali dobraram diante do Deus de Daniel, por causa da decisão que ele tomou. E muitas das vezes, irmão, nós tomamos decisões erradas, e quem se alegra é o inferno. Mas que as nossas decisões sejam sinceras, sejam certas, sejam na direção de Deus, e o nome do Senhor vai ser glorificado, através daquela decisão que Daniel tomou, e ele continuou servindo a Deus. Deus foi honrando, foi abençoando, cada vez mais, e Daniel foi crescendo cada vez mais. Quanto mais você obedece, mais Deus cresce em você. Irmãos, quanto mais você alegra a Deus, mais Ele te alegra. Quando você vai e doa para Deus, mais Ele doa para você. Quanto é que você tem doado para Deus? Não estou falando em dinheiro, irmãos, é em tempo. Sim, nós temos tempo para tudo e para todos, só não tem para Deus. Nós assumimos compromisso e honramos todos os compromissos, mas com Deus, hoje eu vou não, hoje está frio. Eu vou não, hoje é fulano que vai pregar. Não vou não, hoje é, irmão? Melhor na televisão, melhor no joguinho. Ou será que o Espírito Santo está mentindo? Quantas das vezes, irmãos, quantas das vezes nós fazemos isto? Quantas das vezes nós falhamos com Deus? E queremos que Deus dê o melhor para nós. Nós colocamos Deus em último lugar, e queremos que Ele coloque nós em primeiro lugar. Se Ele diz: buscai primeiro o reino dos céus, Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino do céu, e as demais coisas eu vos acrescentarei. Será que nós temos buscado Deus em primeiro lugar, irmãos? Será que nós temos feito como Daniel? Hoje é o contrário, né, irmãos? Aquele que era pecado hoje já não é mais. Hoje o homem já mudou tudo.
É. Cada dia mais. Cada dia mais. Mas a palavra está aqui sendo revelada hoje. Vai depender da sua decisão, meu irmão, minha irmã. A partir de hoje, toma essa decisão de servir a Deus com sinceridade. Você é sincero no seu trabalho. Lá você não falta. Você vai doente. Você é humilhado, mas você está lá. Diga que dá vontade de você nem ir para o seu trabalho. Sabe que você vai ser humilhado, mas você vai porque você precisa. Faz para Deus. Pode estar chovendo, pode estar frio, pode estar doente, você vai de qualquer jeito, você precisa. Mas Deus que tem tudo para me dar, tudo para te dar, nós deixamos Ele por último. Se der eu vou, se não der. Estão entendendo, irmãos? Tem pessoa que pensa que servir a Deus só vir na igreja. Sério. Irmãos, coração, corpo, alma e espírito. Deus não quer só o coração, Ele não é açougueiro. Corpo, alma e espírito, viu, irmãos? Era assim que era Daniel. Homem que não importava a situação, mas ele estava pronto a servir a Deus. Se você orar, você sabe que você vai morrer. Você vai lá para a cova dos leões. Se você levantar de manhã e abrir a janela e orar, você sabe que sua vida vai chegar ao final. Mas ele confiava no Deus que ele servia. Aleluia. Talvez se fosse nós, ai Deus, está vendo? Eu estou com vontade de orar, mas se eu orar, né Deus? Às vezes nós ainda colocamos até Deus no esteio. Deus não está vendo aí, Deus, está chovendo. Se eu for molhar, eu vou ficar doente. Deus, hoje eu não vou. Irmão? Aí querendo enganar Deus com desculpas. Só que Deus, irmãos, Ele nos conhece por dentro e por fora. Nós vamos enganar uma pessoa que está dentro de nós. Esta, irmãos, é a palavra que Deus revelou nesta noite. Deus ainda fecha a boca dos leões. E é por isso que nós estamos aqui. Quando Deus me deu essa palavra, Ele me levou lá. No primeiro período diz, olha aí, o leão está aí, rugindo. Quantas vezes ele passa na porta da sua casa? Quantas vezes ele passa em volta de você, da sua família? Mas eu fecho a boca dele. Ele ruge, ele rosna, mas ele não ataca. Amém, igreja? Vale a pena servir de Deus, irmãos. Vale a pena, irmãos. Não tenha preguiça, não. Daniel não tinha preguiça, não. Ele parava o que estava fazendo e ele falava com Deus 3 vezes por dia. 3 vezes por dia. Às vezes a gente ora uma vez e já está orando demais ainda, irmão. Aleluia. Você que está em casa aí, meu irmão. Você viu quantas vezes o leão já chegou perto de você? Quantas das vezes você sentiu até o bafo da boca do leão? Mas o Senhor fechou a boca dele, você sabe disso? Você sabe que Deus está falando contigo. Por isso, nesta noite, toma a decisão. Desce do muro, sirva a Deus. Olha aí. Está parecendo o povo de Israel, as profecias e apertando o povo, né? Jeremias falava, eu voltava de aí. Bate nesse camarada aí, não sabe o que está falando. E hoje está aí, irmãos. Os pastores estão falando, os irmãos estão falando, a palavra está sendo revelada, não está nem aí. Vem uma vez na semana, vem, não está nem aí. Outros nem voltaram. Mas a hora que o leão chegar, será que vai dar tempo, irmãos? Desperta, igreja. Meu irmão, minha irmã, você que está afastado aí,
Volta depressa. Olha o que Deus já tem feito na sua vida. Sirva a Deus com sinceridade, não para se aparecer, não para dizer que você é crente. O diabo é mais crente que eu e você. A Bíblia diz que ele crê e estremece. Tiago escreve 3,19 que ele crê e estremece. Ele crê mais do que eu e você, porque sabe que Deus é poderoso. Só que ele é desobediente. Ele faz tudo ao contrário. Dizer que crê, qualquer um diz. Eu quero ver, obedeceu.